Boa noite, bem-vindos a mais um Despertos Cast, o podcast que fala sobre espiritualidade, inteligência emocional, inteligência espiritual, para você viver a sua verdadeira essência, viver o seu propósito. Aqui para eu saber que você está aqui e vamos começar mais um Despertos Cast, né? A Naira está chegando aí, seja bem-vinda, Naira. Boa noite, pessoal. Sobe um pouquinho sobe um pouquinho aí o seu tripé, né? Boa Eita, noite, vamos dando boa noite aí. Vamos botando o coraçãozinho aí para reagir, para esse o nosso melhorou? Despertos Cast chegar a mais pessoas. Sobe mais um pouquinho. Vamos compartilhando a live. É, melhorou, Tá. melhorou. Quem for chegando já vai mandando aí no aviãozinho, ó. Ou então compartilhando essa live aí para chegar mais pessoas, né? Para chegar a luz, espalhar, fazer a sua parte, para esse conhecimento expandir cada vez mais. Boa noite, Naira. Seja muito bem-vinda. Boa noite. Seja muito bem-vindo ao Despertcast, o seu podcast. Isso, está cada vez mais perto, chegando a imersão Desperte, né, Naira? Exato. Nossa imersão está chegando, está batendo na porta. Será nos dias 14 e 15 de junho. Então, se você é de Uberlândia região, entre em contato com a gente para que você consiga aí saber um pouquinho mais sobre esse evento, entender um pouco mais como é que ele funciona, para que ele é, para quem que ele é, para que você aí consiga participar, que eu super recomendo que você participe porque vai mudar completamente a sua vida. Com certeza. Assim como mudou a nossa, Sim. né? Então, esses treinamentos que tem de inteligência emocional, esses treinamentos que tem, que trabalham com o nosso emocional, eles são importantíssimos. Por quê? Porque o nosso emocional, ele, se a gente não tiver cuidado, não olhar, não cuidar da nossa saúde emocional, a gente vai ter muitos desafios, né? Porque é onde estão as nossas crenças, as nossas feridas emocionais, já levam até o nome, né? É. Feridas emocionais. E Naira, hoje a gente vai falar de um tema muito relevante que afeta muitas pessoas, que é sobre o medo, tá bom? O medo. E a relação do medo com o estado presente. Como assim? Como assim o medo com o estado presente? Naira, primeiro, eu quero que você fale um pouco desse sentimento do medo. O que é o medo? Tá. Eu esbarrei aqui, tá ruim a câmera? Não, você pode subir mais um pouquinho e ficar melhor. Não Tá. sei se deu uma esbarrada. Enquanto isso, pessoal, quem for chegando, ó, vai Tenta compartilhando, descer. vai, vai botando um coraçãozinho, aperta bem aí que fica. Que a gente vai espalhando esse conteúdo para mais pessoas. Então, fala sobre os sentimentos, né, que nós temos. é, Sentimentos, não, desculpa. Fala sobre as emoções, são as emoções que a gente tem, principalmente sobre o medo. Eu quero que você dê só uma introdução sobre esse tema aí, pessoal. Tá. O medo, gente, é uma das nossas emoções base que a gente tem, instintiva, digamos assim, para que vocês entendam, que todos nós temos. Então, assim, se você tem aquele pensamento de falar assim, eu vou acabar completamente com o meu medo para agir ou para fazer tal coisa, eu preciso eliminar completamente o meu medo, para que já tá tudo errado. Não é por aí o caminho, tá? Então tem muita gente que tem essa mentalidade, né? Muito medrosa, tem muito medo de muitas coisas e quer acabar completamente com o medo. E não, gente, porque é um sentimento, né? É uma emoção que é inata do ser humano. Por que ela é inata? Porque ela é boa, gente. O medo, ele é bom. Por que existe o medo? Para preservação. Então, tem o medo saudável, né? Que é o medo que a gente fala que está no nível ali aceitável, saudável, que é você às vezes estar numa rua escura, numa rua deserta, e aí você passa lá mais rápido, ou senão você arruma um outro caminho, ou senão você passa num outro horário. Então, assim, te traz cautela. Se você tá na beira de um precipício, ali perto de uma janela muito alta, num prédio, você não vai ficar lá se debruçando. Você tem um certo medo, né? Daquele friozinho na barriga. Então, esse medo instintivo que você nem pensa, sabe? Você sente no corpo. Ele é saudável. O problema é quando a gente entra no medo mental, que é quando a gente fica raciocinando e pensando demais
e projetando medos na nossa vida, coisas que a gente nem sequer viveu, nem sequer talvez nem vai viver, e fica projetando medo em cima de medo. Esse medo, eu quero que o Anderson explique um pouco mais aqui da frente, falar muitas coisas aqui sobre. Então, assim, a gente precisa ter essa noção, tá? E começar a entender e identificar qual será que é o medo que eu tô tendo mais. Será que é o medo mais na mente? Ou será que ele está sendo de fato instintivo ali? Ele está sendo só para me proteger? Então, assim, Anderson, explica um pouquinho mais para o pessoal o que é esse medo mental e como que a gente consegue identificar um ou o outro, o instintivo ou o mental. Então, pessoal, nós temos o medo instintivo, né? Como a Nara adiantou, é o medo que já nasce com a gente. Porque, assim, nós temos as nossas emoções, que elas são as emoções principais, né? Que é o medo, a raiva, que é... vai me ajudando a lembrar aí, vai? Medo, raiva, surpresa, Surpresa, nojo. É os que nojo. tem lá no filme, gente. Quem assistiu o filme Quem assistiu divertidamente, ó. divertidamente? É. Tristeza. Alegria, tristeza. Alegria e tristeza. Isso. Então, o medo, ele é um medo... O medo instintivo é aquele medo que já é nosso, já é da nossa natureza. É um medo que serve para quê? Quando você sente medo, o medo instintivo é aquele medo que você recua. Você está preparado para quê? Seu olho arregala, você recua. Você está preparado para fugir, né? Então, esse é o medo instintivo. É o medo quando você vê, só na floresta, você vê um urso, um leão, você vai ficar com medo. Você vai paralisar, você vai... Boa! Peraí, seu cachorrinho aqui. O seu sangue vai começar a circular mais para seus membros inferiores, que as suas pernas, para você fugir, e vai se concentrar aqui, ó. Seu batimento cardíaco vai acelerar para qualquer coisa você, ó, ter força, mais sangue circulando para você fugir. Então, esse é o medo instintivo. Ele é circunstancial e ele é temporário. Por quê? Por que o medo instintivo é circunstancial e temporário? Circunstancial porque ele necessita de algo para acontecer. Por exemplo, você viu um urso, um leão, você vai numa rua deserta às 3 horas da manhã, como a Nara falou, você está lá na rua, ele é circunstancial e é temporário, você vai sentir medo naquele momento. Naquele momento você vai sentir o medo. É o medo quando você está no estado presente. Você imagina, você vê um leão na sua frente. Não tem como você não ficar no estado presente. Você vai ficar focadão ali para você fugir ou atacar, né? Dificilmente você vai querer atacar um leão. Então, provavelmente Provável que você vai vai querer dar no meter o pé. pé, né? É. E tem o medo que ele é psicológico. Esse é o pior medo que tem. É o medo que nos trava, é o medo que nos impede de ser feliz. Por quê? Porque é o medo que nos tira do estado presente. É o medo da essência. O medo psicológico, ele não é temporário. O medo psicológico é o mental, ele te segue o tempo inteiro, na sua vida inteira, se você não cuidar disso. É um medo definitivo, que te acompanha. Por exemplo, vai botando aí para mim, para eu saber qual o medo que você tem. Pode ser medo da morte, pode ser o medo de ser ridicularizado, pode ser o medo de crítica, o medo do fracasso, o medo da rejeição, o medo de não ser amado, medo de ficar doente, o medo de não dar conta, o medo da velhice, o medo de não ser capaz. Olha quanto medo que a gente pode ter. E muitas pessoas sofrem de medos mentais, psicológicos. Por que que eu falo isso? Porque são medos é um medo que você não está no estado presente. É um medo que você está sempre projetando para o futuro ou está na sua memória devido a crenças que você tem, acontecimentos que você passou e eles ficam na sua memória. Tudo que está na sua memória está no seu passado. E tudo que você projeta está no futuro. Então, consequentemente, o medo psicológico não existe no estado presente. Ele só existe no passado e no futuro. E o passado e o futuro não existem. Só existe o momento atual. Só existe o aqui e agora. Tudo que você faz acontece no aqui e agora. Então, Naira, já falando sobre isso, que é um tema muito complexo, né? Tem pessoas aqui que vão. Se vocês tiverem alguma dúvida, perguntem aí, tá? Porque é um tema muito bom. E é um tema que, assim, você conseguindo entender, você muda completamente a sua visão do mundo, a sua visão da vida, das suas crenças, para você crescer, para você se autodesenvolver, para você evoluir. E o estado presente é que vai fazer diferença na sua vida.
É algo que eu e a Naira a gente está estudando bastante, se aperfeiçoando bastante nisso, porque é uma área muito forte. Para quê? Para a gente trabalhar todos os nossos bloqueios, as nossas crenças que estão no passado. E para a gente parar de projetar o futuro e ficar ansioso, porque a ansiedade é o excesso de medo. Quem sabia aí que a ansiedade é o excesso de medo? Bota aí para mim. Uhum. Porque você está sempre projetando medos que não existem na sua mente e com isso vem a ansiedade. Então, Nara, será que eu consegui falar aí o que você E perguntou? perfeito, perfeitamente. E assim, tem alguma forma que você fala assim de uma forma mais clara de como identificar cada um dos dois medos? Ficou muito claro, né, o que que é um e o que que é o outro, mas assim, Certo. exemplos práticos no dia a dia, para a pessoa começar a reparar, sabe? Será que eu tô com medo mais instintivo? Será que esse medo é meu do passado? Porque às vezes parece que tá tudo misturado, né? Parece É, que é tudo uma coisa só, e quem sofre principalmente com essa emoção, né, que é o medo paralisa, gente. O medo faz a pessoa congelar. Então, vira uma bola de neve. Tudo a pessoa tem medo, sabe? Então, assim, explica um pouco mais a fundo como identificar, talvez, se tá no mental ou se é algo do passado, de coisas práticas mesmo, pro dia a dia. certo. Como que você tá treinando isso? Assim, o medo psicológico, o medo mental, ele não te protege de nada. Não é um medo instintivo, é um medo que a sua mente criou. Uhum, Então põe uma coisa na sua cabeça, pessoal. Eu sei que vai doer para algumas pessoas aqui, vai ficar meio estranho eu falar isso. Mas o seu maior inimigo é a sua mente. O seu uhum, maior inimigo é a sua mente. Você tem que aprender a trabalhar a sua mente. Ela é feita para quê? Para te sabotar, para te fazer procrastinar, para te fazer poupar energia. E um dos seus maiores inimigos também é o tempo. Por quê? Porque se você está no mental, você está sempre no passado e sempre no futuro. Você nunca está no estado presente. Então, o que acontece? Quando a gente está no estado atual é o quê? Estado atual. Você, por exemplo, está passando por uma dificuldade financeira. Aí você fala, eu estou pobre. Sei lá, eu estou com dificuldade financeira. Nesse momento, você não tem medo. Você já sabe que está. Você já é aquele estado. uhum, Ó, eu sou amado. Eu sou amado pela minha esposa. Eu sou amada pelo meu marido. Você já é. Você é amado. Você sabe, você tem certeza. Então, aí você vem na sua cabeça assim, ó. Você está no estado presente, você sabe aquilo, seu estado atual isso. Aí você projeta assim, ó, mas se eu fizer tal coisa e a minha namorada, meu namorado, ele não gostar de mim depois disso. O que que é isso? É um medo que a sua mente cria de você fazer algo, esse algo nem aconteceu, uhum. e se acontecer, às vezes você já está projetando também que ela pode não gostar mais de você, é o medo de não ser amado, devido ao quê? Ó, ao futuro e devido ao passado, devido a alguma crença que você tem na sua memória, de algum acontecimento que você passou, e devido a essa crença, você deu um significado que você, se você se comportar de determinada forma, você vai ativar esse medo em você. É um gatilho, entendeu? Então, é fundamental você estar no estado presente. Você estar é o quê? No estado atual, você não tem medo. Simples assim. Quando você está trabalhar, isso é um trabalho árduo. A gente tem que fazer dia a dia, estado presente. Eu e a Nara, a gente está trabalhando isso, mas é difícil, não é fácil. Se fosse fácil, né, ia ser tranquilo. A gente tá com a vida ganha já, todo mundo. Uhum. E é o principal ponto hoje, você estar focado o máximo de tempo possível no estado presente. Ah, Anderson, quer dizer que eu nunca vou pensar no futuro, então? Eu não posso pensar no futuro, eu não posso ter projeções, ideias para o futuro? Claro que pode. Eu não estou falando isso. Você pode projetar o futuro e deve. Você deve ter um sonho, deve ter um objetivo, deve ir atrás desse sonho, desse objetivo. Só que você tem que aprender o quê? A se projetar para o futuro e voltar para o estado presente. Uhum. E não só ficar no futuro. Porque o erro das pessoas, o principal erro, qual é? É você viver mais o seu futuro do que o seu presente. Por exemplo, vou dar mais um exemplo, Naira. Você está projetando no seu futuro uma vida extraordinária.
Deve fazer isso? Deve fazer isso. Você tem que ter um sonho, tem que ter um objetivo. Só que você vive tanto essa vida extraordinária que não existe, que você gosta mais do seu futuro do que do seu presente. Aí o que, que pode acontecer? Você se frustra no seu presente e o seu estado atual ele vai refletir no seu futuro. Aham. É complicado de Tá entender, né? interligado, né? Vai determinar o seu Tá futuro. É um meio para tudo chegar lá, interligado. né? Tudo interligado, né? Exatamente. Não existe passado e futuro. Tudo acontece no agora. E o seu estado atual vai determinar o seu futuro. Uhum. Que futuro, na verdade, é o quê? É uma projeção da sua mente. E o passado é uma memória da sua mente. Sim. Então, tudo que acontece está acontecendo no agora. Então, o que, que a gente tem escutado e estudado das pessoas que mais sabem sobre esses conteúdos, que a gente também estuda muito? É o quê? Você focar o máximo possível do seu tempo, além de ter focar nas energias positivas, é você focar no estado presente. E detalhe, você nem vai fazer tanto esforço para você vibrar alto no estado presente, porque no estado presente você vive a sua essência. Uhum. No estado presente, você vive em maior conexão com o seu Deus interno. Você vive mais no amor, vive mais na alegria. E com isso, você acessa mais a sua intuição, tem ideias criativas, você consegue ter mais paz interior. Olha os benefícios que é você trabalhar o seu estado presente. Anderson, como é que eu faço isso, Naira? Vindo pra gente aqui, ó. Vem trabalhar com a gente que a gente te ensina como fazer isso. A gente tem ferramentas maravilhosas para te ajudar a você se conectar cada vez mais com o seu estado presente, né, Naira? Exatamente. E também, principalmente, eu diria, trabalhar as emoções, a base, as crenças que a gente tanto fala aqui, tanto bate nessa tecla. Porque o que que acontece? Aí a pessoa fala assim, mas Naira, eu sinto muito medo, me trava quando eu vou fazer alguma coisa. Vamos pegar um exemplo aqui, falar em público. Vamos supor que a pessoa precisa falar em público, vez ou outra, lá no trabalho dela ou se expressar ali de alguma forma mais incisiva na igreja, com o cônjuge, não importa, tá? E aí a pessoa sente aquela angústia, aquele mal-estar, mas aquilo sempre volta para a vida dela e ela tem que passar por aquilo. E aí ela vai vivendo aquilo, aquela bola de neve de medo, angústia, sentimento ruim, querendo fugir, mas aquilo sempre aparece para ela fazer. E aí o que que acontece, gente? Se essa pessoa não trabalhar a base, a raiz desse medo, que muito provavelmente foi algum trauma, alguma interpretação, né, de forma errada que ela teve lá na infância, muito provavelmente, que ela introjetou aquele medo pavoroso de falar em público. Sendo que ela poderia trabalhar isso, essa base, para que ela consiga ir para frente do público e não sentir tanto medo assim. Então, gente, precisa trabalhar, sabe? Precisa trabalhar essa parte da raiz dos problemas, das emoções. Porque se a gente não trata isso, não olha para isso, vira uma bola de neve. E aí a pessoa fica vivendo esse ciclo, né? E não consegue, sabe, progredir, não consegue prosperar, não consegue, às vezes, agir ou fazer alguma coisa que ela quer ali realizar na vida dela. Então, assim, isso a gente tá pegando aqui um exemplo, o medo. A gente falou todas as outras emoções que são bases, foram as outras que são as secundárias. E ainda tem os sentimentos que vêm depois das emoções, porque a emoção é a base que está na gente, é o que a gente nasceu. Todos nós temos essas emoções. E tem o sentimento, que é como a gente interpreta cada fato ali que acontece na nossa vida. Que aí vem o sentimento, né, do amor, da paz, da gratidão, da prosperidade, da abundância, enfim, diversos, da paixão. Então tem diversos sentimentos que é mais difícil ainda de explicar porque eles são meio que abstratos, né? Mas eles vêm dessas emoções básicas que a gente tem. Então se a gente não olha para isso, gente, que é a raiz de todo o problema, digamos assim, e também das crenças positivas que tem dentro da gente, porque a gente não é só crença negativa, tá, gente? Lembrem-se sempre disso, não entre nessa paranoia também de, eu preciso revirar minha vida porque eu só sou crença negativa. Não, também não vá para esse lado. Todos nós temos habilidades, temos valores, temos crenças positivas e temos algumas para trabalhar. As que a gente tem que trabalhar, aí sim, aí tem que suar a camisa porque o negócio dá um pouquinho de trabalho, mas é possível. Então, assim, seria terrível se a gente chegasse aqui, ficasse falando isso para vocês e falasse assim, então, gente, é isso aí, a vida é isso mesmo, estamos todo mundo lascado, não tem o que fazer.
Mas não, gente, tem como a gente mudar, sabe? Tem como a gente modificar essas crenças, tem como modificar esses sentimentos que possa estar te atrapalhando, te impedindo aí de realizar algum objetivo, de viver mais leve, de viver mais feliz, sabe? Tem como trabalhar e a gente ajuda muito isso com os nossos treinamentos, né, Anderson? Com as mentorias, com os atendimentos individual também. Então, assim, é muito bom e faz parte, gente. Precisa passar pelo autoconhecimento. O autoconhecimento é a chave da mudança. Essa é a base. Se não tiver, vai ficar batendo cabeça, vai ficar quebrando cabeça e não vai sair do lugar. Que foi o que a gente viveu a vida inteira aí, né? Durante muitos anos da nossa vida a gente viveu isso. A gente ficava ali tentando uma coisa, não dava, parecia que nada dava certo, aí ia para outra, também não dava, e frustrada e triste. E aí é exatamente isso. Tudo isso que a gente falou aqui hoje, né? Quando você tá trabalhando, se conhecendo, se trabalhando, evoluindo a cada dia, a cada passo. Depois de um ano, gente, você olha para trás, mudou completamente. Você fala assim: meu Deus, eu era outro ser humano. Outro ser humano. E aí você vai continuando, porque é infinito o processo. A gente também está no nosso processo, a gente também tem que aprender muitas coisas, mas a gente está aí nessa jornada e estamos aqui também para auxiliar vocês que queiram passar por essa jornada também com a gente. Mas o caminho é longo, tá? Eu já aviso que o caminho é bem longo. No caso, é infinito, né? Infinito. É infinito. Sempre tem Então, algo para a gente aprender, sempre tem algo para a gente evoluir. E nessa questão do aqui e agora estar presente, meu Deus do céu, isso daí, gente, dá pano para manga. E realmente não é tão fácil como a gente possa estar falando aqui, possa parecer, tá? Não é tão fácil. Mas é possível. E dá uma paz. Hoje eu vi um vídeo que falava exatamente sobre isso. Era sobre manifestação. E aí a única coisa que a moça falava, ela falava assim: olha, coloca o seu despertador de uma em uma hora. E aí você vai entrar para dentro de um quarto, de um banheiro, para algum lugar tranquilo. E aí você pode estar fazendo o que for. Pode estar agitado, pode estar trabalhando, não importa. Naquele momento, você vai entrar, vai centrar, vai respirar umas 10 vezes lentamente. Vai fechar os olhos e vai acalmar os pensamentos. E aí você pode ir falando comandos para você. Se tiver muito pesado, muitas emoções, muitos pensamentos, vai falando comandos, sabe? Eu já tenho tudo que eu mereço. Eu já tenho tudo que eu preciso. Eu já conquistei tudo que eu preciso. Hoje eu estou vivendo aqui no aqui e agora e eu estou bem, eu estou leve. Vai falando frases para ir esvaziando a cabeça. Quando você estiver leve, tranquilo, você vai ficar ali alguns segundos e mergulhar visualizando o seu sonho. E aí você tem que ter muito claro na sua cabeça, né? Vamos supor que você quer uma casa nova. Aí você vai e visualiza você dentro da sua casa nova, você abrindo a porta, você entrando, você colocando as compras ali que você comprou no dia na geladeira. Vai visualizando, cada hora você faz de um jeitinho. E aí você pode fazer isso várias vezes ao longo do dia. Mas aí depois que passou aqueles segundos ali, pode ser segundos, gente, segundos. Você volta e vai viver o seu aqui e agora, que é o que o Anderson comentou. Vai trabalhar, vai fazer suas coisas, mas no presente, pensando no presente, uma coisa de cada vez, sabe? Se tá passando por dificuldade financeira, ok, é o que tem hoje, para hoje. Eu vou comer o que eu tenho hoje, eu vou fazer o que eu tenho hoje, eu vou pagar as contas que eu consigo hoje, e é tudo no hoje. Não vai pirar o cabeção pensando no amanhã, no amanhã, no amanhã. E assim sucessivamente. E aí você vai, gente, cada vez mais trabalhando tanto o aqui e o agora, como o futuro. Que é o que o Anderson comentou, né? A gente precisa ter sonho, precisa ter ambição, precisa ter meta, planejamento, porque senão nada acontece na nossa vida também. Quantas e quantas vezes tem pessoas, quantas pessoas estão aí que não têm ambição nenhuma, sabe? Vive, deixa a vida me levar. Do jeito que a vida vai acontecendo, a vida é assim mesmo. Ah, deixa a vida me levar, do jeito que for, tá bom. E aí não, gente, a gente pode mudar a nossa vida, a gente pode mudar a nossa realidade. Desde que a gente trabalhe todas essas questões que a gente está comentando aqui. E aí, Anderson, como que a gente pode fazer esse movimento? Você diz assim, essa questão de fazer o aqui e agora, né? Mas seja um pouco mais específico para as pessoas, porque tem gente que eu sei que tem dificuldade de entender e pra gente mesmo algumas coisas ainda é difícil de entender, né? Então a gente super entende. Essa questão do aqui e agora. Como que você coloca isso em prática na sua vida? Como que você faz isso? Você faz o quê? Você pensa o quê? O que que você faz? é,
É difícil, né? Porque a gente tem que silenciar a mente. Porque a nossa mente, ela fica agitada o tempo inteiro, fica sempre pensando no que tem que fazer, nas contas que eu tenho que pagar, a prospecção que eu tenho que fazer, a venda que eu tenho que fazer, o dinheiro que eu tenho que conseguir, o meu filho, que eu tenho que comprar não sei o que pro meu filho. E a mente não para, né? Não Boleto, para um minuto. tudo. Boleto, tudo. Então, esvaziar a mente é difícil, não é fácil. Só que uma das práticas muito boas, né, para a gente fazer isso, é a gente ficar no papel de observador. O que que é isso? De acordo com a mecânica quântica, quando a gente está no papel de observador da nossa vida, é quando a gente consegue mudar a nossa realidade. Isso aqui é um papo mais complexo também, tem muitos assuntos mais profundos que a gente fala mais na mentoria, de forma mais enfática, mais assim, mais profunda, tá? Mas assim, só para vocês entenderem, o que que é observador? É você observar a sua vida de fora. É você. O que que acontece? A gente tem a nossa mente, mas a gente tem algo muito maior do que a nossa mente, que é a nossa consciência. A nossa consciência é tudo o que somos, tá? Nós somos pura consciência. Então, a nossa consciência é aquilo que sabe tudo da gente. Se você conseguir parar um momento do seu dia, isso é prática. Começa a fazer 1 minuto, 2 minutos, depois 3, de manhã, depois faz à tarde, tenta fazer antes de dormir. Antes de dormir é essencial você fazer isso, porque você acalmando a sua mente, você tem um sono mais tranquilo. Então, respiração. Você sai, tenta fechar os olhos e se observar. Se imagina observando você mesmo deitado na cama, se você estiver deitado na cama, observando você, olhando para os seus pés, olhando para o seu corpo, olhando para o seu rosto, olhando para você, estando no presente, vivendo o momento presente sem pensar em mais nada. Respira. Por que que a respiração é importante, Nari? Você sabe por que a respiração é importante? Porque ela traz a gente pro aqui e pro agora, né? A gente foca e a gente não consegue pensar quando a gente respira. Quando você cheira algo, ou você cheira ou você pensa. Então você não consegue fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então você foca 100% naquilo ali. Então respirar 5, 10 vezes ali, bem calmo, bem lentamente, prestando atenção ali no aqui e no agora, gente, é automático. É automático. Fechar os olhos e fazer uma respiração, né, de 5, 10 vezes aí de ciclos, é impossível você continuar no mesmo estado que você estava antes. Pode até Provavelmente vir, vai diminuir o ritmo aí. pode até vir pensamentos na hora que você está ali tentando se acalmar. Só que o macete isso é com a prática, tá? A gente ensina isso e a gente também demorou a aprender. Com a prática você vai deixando os pensamentos virem. Eles vão vindo e você não liga para esses Tá pensamentos. Você tudo bem, né, simplesmente pensar. Tá tudo bem. Não tá briga tudo com o bem, pensamento. acolhe, acolhe. Exato. Aceita. Porque a principal palavra para você estar no estado presente é a aceitação. Uhum. Você sabe o que é a aceitação? A aceitação é você simplesmente aceitar tudo do jeito que é. Simples assim. Se você está vivendo algo hoje, no aqui e agora, aceite, acolhe. Tudo está do jeito que tinha que ser. Você criou a sua realidade. Então, você não pode fazer nada além de aceitar, porque quanto mais você resiste, quanto mais você briga com a sua realidade, Uhum. mais você cria resistência e mais você vai ter dificuldade para aquilo sair da sua vida. Certo? Você pode falar um pouquinho dessa questão aí, Naira? Exatamente. Quando a gente cria resistência, gente, inclusive faz parte até daquela parte que você comentou, aquela parte que você falou assim, a gente tem que estar no aqui e no agora, porém a gente pode sim planejar, a gente pode sim ter metas, né, ter sonhos, ambição, olhar para frente. Só que a gente olha e volta. Só que o que que acontece? Quando a pessoa faz isso e está satisfeita, está grata pelo que ela tem hoje, olhando para o aqui e para o agora, muito provavelmente ela vai estar alinhada, vai estar mais em fluxo e ela vai conseguir olhar para o futuro de uma forma mais leve. Agora, quando você faz meditação ou quando você olha muito para o futuro e dá mais vontade de estar lá no futuro do que aqui, aí já começou o problema, né?
Porque aí a pessoa começa a olhar pra cá e falar, ai, aqui tá ruim demais, tá pesado demais, eu não gostaria que tivesse assim, ai, que raiva, por que que eu tô vivendo isso? E aí ela começa a negar o que ela tá vivendo, a negar o que ela tem hoje. E aí o problema é grandíssimo, gente. É absurdo, porque aí você tá negando a sua própria realidade, o que você já cocriou na sua vida, o que você tem hoje. E lembra que tudo que a gente precisa, a gente sempre tem no aqui e no agora. Deus nunca deixa a gente desamparar. Então, assim, mesmo as pessoas que estão passando na era de dificuldade, estão passando fome, estão passando problemas difíceis de saúde, um monte de coisa, gente, ninguém carrega o fardo maior do que consegue. Ninguém tem a cruz maior do que consegue. Se aquela pessoa está passando por aquela situação naquele momento na vida dela, é porque ela precisa passar por aquilo. É porque ela, às vezes, de alguma forma, se colocou naquela situação para que ela tenha aprendizados, para que ela evolua. Nada é por acaso, gente. Nada. Então, é exatamente isso que a gente está querendo trazer aqui para vocês. Se estiver passando em algum momento muito difícil, muito desafiador, tem esse olhar de aprendizado, de aceitação. Porque quando você aceita, você já dá um passo para frente, sabe? Você fala assim, pera, ok, eu tô vivendo isso, tá difícil, tá pesado, Deus, mas se eu estou vivendo é porque o Senhor acredita que eu vou conseguir passar por isso. Então, vamos lá, me dá força, me dá mais um pouco de força aí que eu tô precisando, vem, todo mundo aí puder me ajudar, vem. Os encarnados, os desencarnados, né? Os seres de luz, o que você quiser acreditar aí, tá? Então, assim, chama ajuda e passa pelo processo. Agora, quando você começa a entrar nessa negação, ah, não, não tô vivendo isso não é pra mim, entra no vitimismo, meu pai amado, aí o negócio entorta que só problema, gente, só piora. Observa, todas as vezes que você passou por alguma dificuldade, ou um pequeno desafio, que você começou a reclamar, que você começou a resistir, que você começou a negar, querer fazer do seu jeito, sabe? Só piorou. Não tem como, gente. Só piora. E aí a pessoa só vai parar quando o negócio já não tiver mais jeito e a vida te mostrar o jeito que precisa ser feito. Porque a vida empurra, né? Tem muitas pessoas que não querem acordar. A gente tá vivendo um processo aí de despertar da consciência em massa. E tem muitas pessoas que não estão querendo ainda, não estão no seu momento ainda. Ok, cada um tem o seu tempo. Mas a vida vai dar um sacolejão. Porque às vezes a pessoa apareceu ali na frente dela a oportunidade para ela, né? Traz ali em forma de palestras, que é o que a gente faz muito, né? A gente vai nas empresas aí, leva oportunidade, fala para as pessoas e a pessoa entra e sai da palestra como se não tivesse passado nada na frente dela, sabe? Nada que a gente falou tocou ela. E ela continua levando a vida como ela é. Só que aí o que que acontece? Às vezes a vida vai ter que dar um empurrão, gente. O universo não gosta de nada parado. Se ficar parado demais, e se você quiser ficar parada demais, vai ter um sacolejão. E aí é pior, porque aí a vida faz do jeito que ela acha que tem que ser, né? E aí, às vezes, não sobra pedra sobre pedras. Então, assim, depois que a gente aprendeu muito esses movimentos da vida, né, de como as coisas funcionam, a gente mesmo se força a fazer esses movimentos, sabe? A gente pensa e fala, olha e fala assim, olha, tá muito parada a nossa vida, tá caminhando muito meio morna, vamos fazer alguma coisa, vamos fazer um novo curso, vamos, sei lá, ter um novo projeto, fazer algum movimento, entende? Mesmo que seja interno, não necessariamente precisa ser externo. Então, assim, gente, isso é muito importante vocês estarem presentes no aqui e no agora para observar tudo isso que eu acabei de falar. E que o Anderson também está trazendo muito aqui para vocês. Então, isso faz parte do aqui e do agora, de estar presente, conseguir entender tudo isso que a gente está falando. Porque tem gente, que é o que eu acabei de falar aqui, que não entende nada, que nem sequer entende o que a gente está falando, né? Com certeza. E assim, você falou da mudança, a interna é a principal, né? E Sim, quando a gente decide mudar, são decisões que a gente toma na vida. exato. E você tem que decidir mudar. Você tem que decidir que você quer viver uma nova vida. Você tem que decidir que você não quer mais aceitar os padrões que você vem vivendo, repetitivos, na sua vida. Você tem que decidir que você tem sim capacidade e merecimento de viver uma vida melhor. Sim. Para isso, você tem que trabalhar o seu ser, a sua identidade. E está muito alinhado com o que a gente está falando aqui.
Porque o propósito de vida, ele está muito alinhado com você viver a sua essência. E você só vive a sua essência quando você está no estado presente. Então, pessoal, preste atenção. Quando você está projetando algo no futuro, que a sua mente ela é feita para quê? Ela faz o máximo para você ter sofrimento. Infelizmente é verdade isso. A nossa mente ela faz a gente ter o máximo de zona de conforto, o máximo de assim de poupar energia. Uhum. E quando você está projetando algo no futuro, você cria ansiedade no seu corpo, isso vai se refletir no seu corpo, não tem como não se refletir. Acontece às vezes frustração, sofrimento de algo que você projetou e não aconteceu como você gostaria, porque você só estava pensando naquilo, obcecado por aquilo e não aconteceu. O que que você tem que fazer? Você tem que equilibrar a sua mente ao ponto de quê? De você se projetar para o futuro, né? Fazer um exercício de visualização, de sonho, agir, ter comportamentos para aquilo acontecer, porque não adianta só visualizar, não adianta só você ficar falando palavrinha de afirmação positiva, não adianta. Você tem que ter comportamentos, mudar toda a sua estrutura de crenças, seus paradigmas, para assim mudar os seus comportamentos. Para quê? Para você conseguir, não é de uma hora para outra que você consegue, tem que ter persistência, trabalhar inteligência emocional, trabalhar sua espiritualidade, trabalhar a sua essência, trabalhar seu poder de presença, tudo isso. Então, são passos importantes que tem toda uma jornada para você fazer, não é de uma hora para outra, que você consegue sim mudar, porque o futuro é o reflexo do seu presente. Uhum. Então, se você está dando valor para o seu presente, se você está desfrutando o máximo do seu presente, do seu estado atual, e você está sim se desenvolvendo para ter um futuro ótimo e maravilhoso, o que você vai colher lá na frente? Exato. Um futuro ótimo e maravilhoso. Sim ou não? Sim, com certeza. E assim, gente, é os três pilares que a gente acredita que são fundamentais, tá? Que a gente sempre traz na nossa metodologia, que é o quê? Trabalhar o corpo, a mente e o espírito. Não tem como, gente, uma coisa tá vinculada com a outra. Então, assim, tem sim, tem pessoas por aí, grandes e tudo mais, que tem suas metodologias que são muito positivas também, né? A gente até passou por vários processos, várias curas, várias coisas, mas a gente quis juntar as três coisas em um lugar só, para que vocês consigam trabalhar a sua mentalidade, a sua parte da sua espiritualidade, sem ligação com religião, aqui a gente fala, tá? É a sua conexão, né, com a sua centelha divina, com a sua parte mais divina e tudo que abrange espiritualidade. E a parte também das emoções, né? A parte do corpo, das emoções. Então, assim, gente, corpo, mente e espírito estão completamente ligados. E se você não trabalhar os três, não vai dar certo, sabe? Vai ficar faltando algum pedaço aí, né? Do processo. Então, a gente gosta muito de trabalhar essas três vertentes para que vocês consigam, de fato, ver resultado na vida de vocês, que foi o que a gente fez com a gente. Né? A gente trabalha o tempo inteiro, constantemente, essas três coisas. E isso faz muita diferença, gente. Traz muito resultado, sabe? Mas a gente sempre frisa, né? É um processo, é uma jornada. A gente não começou no autoconhecimento ontem. Nossa, haja terapia, haja processo, haja choro, haja Investimento. investimento. Então, assim, tenha paciência também com você, com o seu Porque muitas processo. pessoas não, têm aquela crença assim, ó, para você se espiritualizar, você não precisa ter dinheiro, não, sabe? Uhum. Espiritualidade e dinheiro não combinam. Isso É, é é uma uma crença, crença né? muito forte que algumas pessoas têm, né? Sim, Nossa, para tudo você precisa do dinheiro. O dinheiro é uma energia espiritual. A gente já falou na live de prosperidade, né? exato. Então, E só um detalhe que eu me lembrei aqui, que a gente não comentou, tá? A questão que você falou da mente aí, né? Que a mente. A mente mente, gente. A mente mente, aceita que dói menos. uhum, Quando eu descobri isso, daí eu fiquei chocada. Eu falei, meu pai amado. Eu escutei assim, que tudo que eu pensava, praticamente tudo que eu pensava não era eu mesma. Eu falei, o quê? Como assim, gente? Dá um bug na cabeça, gente. Eu sei que dá. Mas isso também tira um peso, sabe? E você começa a distanciar de você mesmo. E você começa a olhar, como o Anderson falou, como um observador, começa a buscar outras questões e tudo mais, e trabalhar a sua mentalidade, tá? Porque sim, a mente ela pode te ajudar, como ela pode te enfiar no buraco. Esse que é o problema.
Se a sua mente está cheia de programinhas aí rodando, cheia de coisas, cheia de emoção ruim, negativa, limitante, com trauma, com um monte de coisa torcida, você vai ter uma vida ruim, né? Não vai ter projetos, não vai ter um monte de coisa que você não vai conseguir realizar. E se você tem a sua mentalidade trabalhada, fortalecida, você consegue sim mudar os seus resultados. Mas o que eu ia falar é que tem um outro ponto que faz a gente sair muito do estado presente. Além da nossa linda mente já ser esse paranauê todo aí que a gente explicou, tem o lance, gente, do sistema. A gente vive em uma matrix. Então, o tempo inteiro, tudo te puxa para fora. Tudo quer tirar sua atenção. Tudo quer te colocar olhando só para fora. E aí você esquece de olhar para dentro, sabe? De olhar para você, para suas vontades, por que você gosta, por que você quer fazer na sua vida. E aí você fica olhando só para fora, olhando pro coleguinha do lado, olhando a vida do outro, olhando a grama do vizinho do outro que é mais verde. E aí você não consegue, sabe? Chegar no mesmo nível, fica aquela guerra, aquela coisa. E aí o que acontece? A pessoa começa a buscar fugas, né? Para preencher uma coisa que ela deveria estar preenchendo com ela mesma. Então tem toda essa questão que está interligada com essa questão da gente não conseguir estar no estado presente. Então, assim, gente, sempre lembrem disso, tá? Nessa questão de olhar para aqui e para agora e se despir de tudo, de tudo. Parar de ficar se comparando, parar de ficar olhando para fora, parar de ficar querendo preencher com coisas externas, com coisas que... Sabe um exercício que é muito bom? Faz um tempo já que eu tô fazendo ele. Que é você parar e pensar assim: se hoje eu morrer, se hoje eu morrer, vou morrer tranquila. Porque assim, gente, eu não vou levar nada. Eu não posso levar nada do que eu tenho. O celular que eu tenho, que eu uso, ele não é meu. Eu estou usando ele por um tempo, mas ele não é meu. A luz que tá aqui na minha frente, ela não é minha, ela não faz parte do meu corpo, não tá comigo, nem o meu corpo é meu, né? Nem nosso corpo é nosso. Uhum. Então, assim, gente, tem que estar leve, sabe? Se você precisar fazer uma viagem, imagina que é uma viagem, pra ficar um pouco mais leve, porque tem gente que tem muito medo da morte, né? Se você precisar fazer uma viagem, você não pode levar nada. Nada, nada, nada. Nem sequer seu corpo. Como é que você vai pra essa viagem? Você vai desesperado? Você vai apegado? Porque é isso que a gente tem que pensar, gente. Se eu precisar ir amanhã, passar por um portal e deixar tudo pra trás, eu preciso ir leve. Porque nada é meu. E isso traz uma leveza, sabe? Você fala assim, ah, tá tudo certo. O que eu tenho tá certo, o que eu não tenho também tá certo. E tá tudo bem, né? É, eu ia falar isso aí. Uma característica para você trabalhar, para você viver a vida de forma, no estado presente, é viver a vida de forma mais leve, evitando o quê? Autocobrança, crítica, autojulgamento. Então, quanto mais você viver a vida de forma mais leve, é assim, gente. Muitas pessoas, eu sou uma pessoa que eu tenho que trabalhar isso, eu me cobro demais. Então, muitas vezes eu me pego, tá? E aí, o que você tem que fazer? Um exercício para você trabalhar. Começa a trabalhar isso a partir de hoje. Quando você pensar em algo, você pergunta para você mesmo: por que eu estou pensando nisso que eu estou pensando? Começa a se questionar. Não, é louco, né? É Papo louco, de mas doido, né? Parece. isso é o estado presente. Você ter consciência de que você está pensando em algo. Porque os pensamentos, eles são automáticos. A nossa mente, ela é automática. A gente é condicionado a pensar em 70% dos pensamentos ou mais que a gente tem no dia, eles são repetitivos. E Começa a nem são observar, nossos, né? Muitos é, desses nem são nossos. começa a observar os seus pensamentos e se pergunta, peraí, por que eu estou pensando nisso que eu estou pensando? Uhum. E ver se isso é realmente um pensamento da sua essência, que vale a pena você focar nisso, sabe? Então, assim, você estava falando aí também, excesso de distrações, né, que tira a gente do estado presente. Sim. Esse é tudo em excesso faz mal. Tudo em excesso traz uma carência. E quanto mais você está no excesso, mais você está demonstrando que você precisa trabalhar uma carência em você. Uhum. Porque tudo tem raiz emocional das carências, Uhum. Por certo? trás de todo o excesso tem um grande vazio, gente. Observa, por trás de todo o excesso na sua vida tem um grande vazio. E aí aqui a questão é, muito provavelmente esse vazio é um vazio emocional. É Com alguma certeza. carência, é alguma questão ali que precisa ser olhada. Então,
para a live não ficar, para o nosso Despertos Cast de hoje não ficar muito longo, a gente vai trazer mais conteúdo desse, uma continuação, porque tá muito bom esse papo, tá maravilhoso. Essa live foi topíssima. Sim. Quero que vocês botem aí depois para mim. Qual o maior insight que vocês tiveram aqui no Despertos Cast de hoje? Escreve aí para mim, gratidão a todo mundo que estava aqui. Deu uma Escreve aí bugada que aí dá na tempo. cabeça? Quem que dá, hein? O que vocês mais gostaram hoje aí no Despertos Cast? Bota aí nos comentários. Quem tá vendo depois também pode botar. Exato. E gratidão, né? Gratidão. Gratidão a todos. Gratidão. Ah, detalhe, a gente vai passar a fazer, né, por um tempo. A gente tá testando ainda, tá, gente? Então, se a gente por um acaso mudar, daqui um tempo a gente fizer live só pelo YouTube, não estranhem, tá? Porque a gente ainda tá no início, digamos assim, e a gente tá testando alguns formatos, tá? Então, assim, por enquanto, a gente vai deixar nossas lives agora na segunda e na quarta, né? Às 19h. E quem não conseguir acompanhar, vai lá no nosso canal Despertos Cast, tá bom? E acompanha lá as nossas lives, até as passadas que vocês não viram. Está tudo salvo lá. Exato. Então, sejam muito bem-vindos. Quem viu pela primeira vez, não estava vendo, seja super muito bem-vindo aí. Quem chegou atrasado, chega mais cedo a próxima vez, é 19h19, segundas e quartas agora, Despertos Cast, acompanha a gente aqui, a Bia chegou depois aí, ó. Exato. Nossa ex-companheira de trabalho lá da Polose. Palestrante. Então, assim, isso, gente. Sejam muito bem-vindos, estejam sempre aqui com a gente. A gente procura trazer conteúdos que a gente está muito estudando, que a gente gosta de falar, para que vocês consigam aí expandindo cada vez mais, né, a mentalidade, a mente, para que a gente consiga evoluir, que a gente consiga realizar nossos sonhos, objetivos e que a vida seja mais leve para todo mundo. Então, assim, esse é o nosso maior objetivo aqui com vocês, com o Despertos Cast. E o recado final da nossa Despertos Cast é: viva o seu estado presente. Esteja o máximo de tempo possível no aqui e agora. Isso é que vai te trazer mais alegria, leveza para sua vida. Para de focar no passado, porque o excesso de foco no passado vai te trazer tristeza, que com o tempo pode te levar à depressão. E o excesso de foco no seu futuro vai te trazer ansiedade, frustração, sofrimento. Então, viva o máximo de tempo no seu estado presente. Exatamente. O último exemplo, gente, olha só. Imagina só quando você vai fazer aquela grande viagem dos seus sonhos. Aí você já marca a data, compra a passagem e faltam 5 meses. E aí você fica ansiosíssima vivendo, sabe? Só pensando na viagem, pensando nas roupas, pensando no que você vai fazer, o que você não vai fazer, olhando vídeo no YouTube, só pensando na viagem, não vivendo aqui e agora. E os seus dias vão passando e você não vive, não curte o momento presente, né? Fazendo coisas, fazendo ações, vivendo ali o momento presente, só vivendo lá na frente. Aí chega a viagem, a pessoa vive a viagem, só que daí quando ela vê, ela mal pisca, acabou a viagem. Passa voando, porque ela também não está no momento presente. Então, gente, isso serve muito como exemplo. Eu já vivi isso no passado, porque eu também sou meio ansiosa. Empolgada. Então, gente, isso é foco, sabe? Você viver o aqui e agora. Se você está organizando uma festa de casamento, uma festa de formatura, qualquer coisa, vive cada processo, sabe? Se você está grávida ou planejando ter um bebê, vive cada processozinho. Porque depois vai passar e não vai ter mais aquilo. Então, assim, é isso. É viver o aqui e agora. O hoje. Você tem hoje. E lá na frente você vai ter a viagem, vai ter a festa, vai ter aquele momento para você curtir. E curte lá também, porque senão vai passar voando e você não vai ver. Então é isso, gente. A vida é assim. Então a vida ou tá passando voando, ou você está curtindo cada fasezinha da sua vida, cada dia, cada minuto. Então, o presente é um presente. O nome já fala, né? Com certeza. É um presente. E as pessoas não pensam nisso, não se ligam nisso. Gratidão a todos. Até quarta-feira, 19h19. E a sua força está em suas mãos. A sua força está em suas mãos. Bora despertar! Bora despertar.